Hoje vamos, então, refletir sobre igualdade, que é um tema que constantemente está relacionado às nossas vidas, consciente ou inconscientemente. Refletimos muito sobre igualdade e nos deparamos com situações que nós comparamos se está igual à nossa situação, se é igual à situação de outra pessoa, porque também está diretamente ligada à ideia de justiça. Então, quando vemos uma situação que não é igual e que parece que deveria ser igual, nós já temos um pensamento de que aquilo nos parece injusto. E a doutrina espírita, ela vai falar muito sobre igualdade em seus vários aspectos, inclusive expondo no Livro dos Espíritos que uma das leis que regem o universo é a lei de igualdade. Então, a definição de igualdade, se formos ao dicionário, é a qualidade que é igual, não apresenta diferença quantitativa, ou mesmo pode ser qualitativa, quanto à qualidade, que corresponde a uma parte perfeita entre o todo, com relação ao todo, uma ideia de uniformidade, ou então mesmo um princípio de organização social, em que os indivíduos eles devem ter os mesmos direitos, deveres, oportunidades. E logo na questão 803, Allan Kardec pergunta: todos os homens são iguais perante Deus? E a resposta dos espíritos foi: sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Então, aqui já é colocado um aspecto muito importante para a compreensão da doutrina espírita, que é todos tendemos para o mesmo fim, independente da nossa situação atual. Todos nós tendemos para a felicidade, para a evolução, alcançarmos a perfeição que Deus programou para nós e que nós podemos mais rapidamente alcançar, a depender dos nossos esforços de cada momento, de cada dia. E ele chega a dizer, os espíritos chegam a dizer o seguinte: frequentemente dizeis, o sol brilha para todos. E com isso, enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, nem sempre as frases que usamos nos nossos dia a dia encontram reflexão na doutrina espírita, encontram acolhimento na doutrina espírita. Nesse caso, há esse encontro, há essa convergência, porque o Sol ele está ali para todos do nosso planeta Terra. Isso é uma mensagem significativa que a natureza, que as leis divinas nos mostra. Paulo, na sua carta aos Gálatas, o Epístola aos Gálatas, ele falou sobre esse assunto também. Ele disse lá: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, havendo essas características temporárias de cada espírito, então, temporariamente, nós podemos ser portugueses, brasileiros, judeu, grego, mas o que Paulo estava a dizer é algo mais profundo, que o mais importante é a nossa essência espiritual, que essas reencarnações nos proporcionam diferentes experiências e que não estamos atrelados a essas questões momentâneas das nossas reencarnações. E refere aqui Jesus Cristo, que não sendo Deus, é o espírito mais evoluído que já veio à Terra nos exemplificar como devemos agir. E Jesus, vamos, à medida que estudamos, observando que ele tratava todos com o mesmo amor e buscando, de acordo com a capacidade de cada um, alertar para essa busca interior, para essa busca íntima, evolutiva. Tem uma parábola
interessante que foi colocada no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte, no capítulo 20, versículo 9, versículos 9 e 10. Vai contar a história dos trabalhadores da vinha, em que vai dizer que o reino dos céus é como o homem, senhor de casa, que saiu de manhã para angariar, assalariar trabalhadores para a sua vinha. E nessa história vai contar que, logo no início da manhã, ele convidou alguns para trabalharem na sua vinha. Depois, um horário mais à frente do dia, convidou outros para trabalharem também na vinha. E, mais um pouco depois, convidou outros para trabalharem na vinha. E a questão que se coloca nessa parábola é a seguinte: eles receberam a contraprestação igual ou diferente? Poderíamos aqui refletir que eles trabalharam tempos diferentes, então receberiam valores diferentes. Mas a parábola vai dizer o seguinte: aproximando-se os que só haviam trabalhado menos, receberam um denário, que era a moeda da época. E depois vieram os que tinham sido contratados logo no início da manhã, que trabalharam mais tempo. E eles pensaram que ia receber mais, porque estavam lá há mais tempo e pensaram que ia receber mais por estarem trabalhar mais tempo. Porém, conta na parábola que eles receberam apenas um denário cada um. Então, isso vai fazer a gente refletir sobre a questão da igualdade. Como é que alguns que trabalharam menos receberam a mesma quantia dos que trabalharam mais? Mas aí, o Evangelho, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Constantino, ele vai nos explicar que essa impressão de alguma desigualdade ali que havia é aparente. Pode ser aparente. Por quê? Porque nesse caso da parábola, o trabalhador que chegou depois, que foi chamado depois para trabalhar na vinha, ele tem direito a esse mesmo salário porque ele estava de boa vontade. Ele tinha a disposição de trabalhar e o seu retardamento, o fato de ele começar a trabalhar depois, não foi fruto da preguiça ou da má vontade. Ele tem um direito a esse mesmo salário porque desde o início da manhã ele já esperava, e aqui ele destaca com impaciência, no sentido de que estava desejando aquele trabalho e ele só bastava que alguém chamasse ele para trabalhar, desse a oportunidade. Então, é interessante essa parábola que ela vai mostrar que, às vezes, nós vemos uma determinada situação e achamos que está sendo injusta, porque não compreendemos que tem que se analisar com profundidade. Por que aquela pessoa não começou a trabalhar desde cedo como os outros? Ela só não tinha oportunidade, estava querendo. E o trabalho, como sabemos também pela doutrina espírita, dignifica. Então, desde do início, do momento que a pessoa está disposta, está buscando, ela já está fazendo algo de bom, porque a nossa boa ação vai iniciar primeiro o nosso pensamento, o nosso desejo, na nossa vontade. Então, esses que chegaram depois, eles eram laboriosos, apenas faltava o labor, a oportunidade. E uma outra história interessante, reflexão interessante que podemos ter, é no livro Obreiros da Vida Eterna, que é da série do espírito André Luiz, de Psicografia de Franciscano Xavier, em que é contada a história de uma pessoa que estava próxima a desencarnar. E nessa história, o instrutor de André Luiz, que ele estava acompanhando, auxiliando no trabalho, vai explicar que aquela pessoa iria desencarnar antes do momento. Não iria desencarnar conforme tinha sido previsto desde o início no planeamento espiritual. Então, André Luiz fez a análise dele e disse o seguinte:
Mas se Dimas, que era o que iria desencarnar, não aproveitou todo o tempo de que dispunha, porque se ele vai desencarnar antes do momento, ele vai deixar de aproveitar algum momento da encarnação dele. Foi antecipado, desencarne. Não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu a mim mesmo, porque André Luiz, como tem no primeiro livro nosso lá, ele desencarnou antes do tempo por cuidar mal do corpo, por questões relacionadas à alimentação, à bebida, a doenças que ele não teve o cuidado necessário e acabou por desenvolver. E aí vem a resposta a essa pergunta do Espírito Jerônimo, que era um instrutor nesse livro, é um instrutor que estava orientando André Luiz. E ele vai dizer o seguinte, porque André Luiz ele já tinha feito uma comparação com a própria história dele, e ele já tinha chegado, de certa forma, à conclusão, e estava perguntando para tentar, digamos, questionar, né, essa injustiça aparente. Por que Dimas iria ser beneficiado pelo auxílio, pelo socorro que iria acontecer, se André Luiz não foi auxiliado à época dele? Foi essa comparação que se estabeleceu. Mas aí, o instrutor vai dizer o seguinte, que ele não conseguiu preencher, digamos, todo o tempo de vida dele, o Dimas, que iria desencarnar, porque ele teve um ambiente de muito sacrifício desde o início da vida. Ele nasceu numa família que exigiu que ele trabalhasse desde cedo, com muito esforço, o trabalho do suor para ter o próprio sustento. E, desde cedo, ele acabou tendo muitas abnegações na vida dele, para conseguir estudar, para conseguir ler, diferentemente da situação de André Luiz, que ele não chega a comparar, mas André Luiz está escutando e já vai comparando. E mesmo com todo esse sacrifício que Dimas tinha na vida dele, em termos materiais, de trabalhar para ter o próprio sustento, com muito esforço e com muito poucos recursos financeiros, ele mesmo assim encontrava dedicação, criava dedicação da sua própria vida para com os necessitados. Dedicava-se ao auxílio dos necessitados. E assim foi durante toda a vida. Conta que o Dimas, ele também desenvolveu, no caso, a mediunidade, e com a mediunidade auxiliava muitas pessoas por meio do trabalho de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. E, após isso, ele concluiu o seguinte: há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Ou seja, embora o Dimas ele estava desencarnando antes do tempo, isso aconteceu em boa medida porque ele estava se sacrificando em prol de outras pessoas, de beneficiar outras pessoas. Conta também que ele muitas vezes era afetado por energias, por sentimentos negativos, que nesse trabalho de ajuda aos necessitados, ele acabava por absorver e por desenvolver dentro da própria mente dele. Mas que isso não levaria ele a ser considerado como um suicídio indireto, como foi o caso de André Luiz. Porque era o que ele podia dar, naquele momento, esse Dimas, e embora ele não, nesse aspecto, fosse tão evoluído a ponto de não prejudicar a própria saúde com isso, foi analisado todo o contexto, que tudo isso decorria do desejo dele de ajudar a fazer o bem ao próximo, e ele teve essa ajuda espiritual no momento do desencarne dele. Então, situações que de início parecem iguais, quando analisamos com profundidade, vemos que tem muitas diferenças. Então, o instrutor, ele complementa dizendo o seguinte, o instrutor Jerônimo: a visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos.
Então, nós olhamos muito para os efeitos, a parte aparente, e a gente pensa que tudo que a gente vê é tudo que existe, não existe nada além daquilo. Até nas ciências cognitivas, que estuda a nossa mente, como nós pensamos, como nós tomamos decisões, isso é uma característica muito comum. O que a gente não vê, a gente acha que não existe. E a gente tende a chegar a conclusões precipitadas. É muito comum. Mas, como tem no livro Pensar Rápido, Pensar Devagar, do psicólogo Daniel Kahneman, foi o Prêmio Nobel da Economia. Embora ele seja psicólogo, ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia por estudar as questões comportamentais do ser humano e como influenciam nas nossas atividades, não só econômicas, mas em outros aspectos também. Então, o instrutor diz o seguinte: embora nós só tendemos a analisar os efeitos, a visão divina, a visão de Deus, quando vai analisar se a situação é igual ou não, ela vai jamais desprezar uma minuciosa investigação sobre as causas. Uma pessoa afetou a saúde dela e vai desencarnar antes do tempo previsto. A outra também. Parece igual a situação, se olharmos apenas isso. Mas qual foi a causa de cada uma? Então, após isso, André Luiz diz o seguinte: calei-me humilhado. O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez, me impunha proveitosa decepção. Então, nós temos a tendência a analisar precipitadamente, a chegar a uma conclusão precipitadamente. E aí vem essa parte muito interessante que André Luiz reconhece essa necessidade de ter uma compreensão mais ampla, bilateral, ouvir as várias partes, pensar sobre as várias partes, multilateral, mais do que duas percepções. E se nós não tivermos condições de chegar a uma conclusão, que possamos reconhecer isso. Porque é sabedoria nossa, nós reconhecemos que nós não sabemos que determinada situação é ou não justa ou injusta dessa ou daquela forma. Porque faz parte, nós não somos perfeitos e não temos acesso a toda a informação necessária para fazer tomar as decisões como Deus o faz e seus missionários o fazem. E também, relacionado a essa questão de igualdade, tem um outro aspecto que podemos refletir, que é no livro Ação e Reação. É dessa mesma série do livro André Luiz, que vai falar sobre a vida no mundo espiritual. E nesse livro vai contar o seguinte, que tinha tido um acidente de avião e que eles iriam ajudar alguma dessas pessoas que iriam desencarnar nesse acidente. Que a morte do corpo tinha ocorrido. Agora eles iam ajudar no processo de desligamento do espírito ao corpo. Mas uma coisa chamou a atenção a um dos colegas de André Luiz que participava desses cursos, desses trabalhos de auxílio, que era Hilário, o colega dele. Hilário perguntou por que motivo eles iriam ajudar 6 desencarnados, 6 pessoas a desencarnarem, quando as vítimas eram 14. Se as vítimas foram 14, por que vamos ajudar só 6? Essa era a dúvida. Então, o instrutor, porque todos aparentemente estavam na mesma situação, todos ali de morte física do corpo. Então, por que essa diferenciação? Então, Druso, que era o instrutor neste livro, vai explicar o seguinte: o socorro no avião sinistrado é distribuído indistintamente. Então, a possibilidade de ajudar é para todos.
Contudo, não podemos esquecer que se o desastre ele é o mesmo para todos os que tombaram, a morte é diferente para cada um. E vai explicar, desenvolvendo essa parte, que, de acordo com a energia que cada um tinha, que era desenvolvido pelo modo de conduta, de pensamento, de atitudes durante a vida, e pelo mérito que cada um tinha, eles tinham a possibilidade de fazer esse desligamento mais imediato do espírito ao corpo. Mas para outros não havia essa possibilidade, por questões de fluídicas, energéticas, teriam que aguardar mais algum tempo para que fosse feito de acordo com cada caso. Então, mais uma vez aqui, vamos vendo que esta igualdade que rege todo o universo, ela vai ser de acordo com cada um. Porque também no livro dos Espíritos, vai nos explicar que os espíritos são criados o tempo todo. Deus nunca deixou de criar espíritos. E isso significa que não fomos nós criados necessariamente no mesmo momento. É contínua a criação. Então, vamos passar por tempos evolutivos diferentes, vamos passar por experiências diferentes, como também diz no Livro dos Espíritos, e a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, vai determinar essas experiências que nós vamos passar, e isso vai trazer diferenciações entre todos nós, que vai se refletir nesse tratamento diferenciado, porque estamos em momentos, em circunstâncias, com experiências, bagagens evolutivas diferentes. Então, tem também um outro momento, que é nesse mesmo livro Ação e Reação, que vai nos falar sobre o aspecto evolutivo. Vimos aqui a questão da igualdade relacionada à desencarnação, vimos a questão da igualdade relacionada ao trabalho, mas não só ao trabalho braçal, mas ao trabalho mental, o desejo, a vontade e a nossa atitude a cada momento de fazer o melhor, de fazer o bem. E agora, vai nos contar também o mesmo instrutor Druso, no mesmo livro, Ação e Reação, a situação de dois espíritos, que esses espíritos possuíam muitos créditos extensos, adquiridos em quase 5 séculos sucessivos de aprendizado digno. E eles adquiriram esse crédito extenso não só durante as reencarnações, mas também durante o momento que estavam desencarnados, trabalhando também, porque o trabalho continua no plano espiritual. Aí acontece que eles estavam querendo ascender, evoluir para novos planos evolutivos, mas estavam a perceber que não tinham o apoio dos superiores para essa ascensão. Então, eles fizeram um requerimento no plano espiritual para solicitar essa ascensão, esse apoio, e aí foi orientado para esses dois espíritos, Ascânio e Lucas, que eles fizessem uma revisão do pretérito deles. Eles já sabiam os 5 séculos de boas coisas que eles estavam a fazer. Mas foi recomendado que eles voltassem um pouco mais e vissem mais além disso. Então, nessa revisão que começou a ser feita, quando se deparou na época de Joana d'Arc, ali no ano de 1429, logo após a libertação de Orleans, na França, quando eles participavam do exército de Joana d'Arc, esses dois espíritos, isso foi feito no plano espiritual a partir de instrumentos magnéticos que fazem com que o espírito possa ir relembrando situações que não está latente
e aparente na mente, e eles foram relembrando essa situação na época de Joana d'Arc. Eles eram do exército de Joana d'Arc, e eles, famintos de influência, junto aos irmãos de armas, não hesitaram em assassinar 2 companheiros, precipitando-os do alto de uma fortaleza. Então, aqui vai mostrar a importância da igualdade no aspecto evolutivo também. Por quê? Tudo que a gente faz tem uma consequência. E a importância de nós buscarmos a toda hora fazer o bem, para que o amor possa cobrir a multidão de pecados, como disse o apóstolo Pedro. E, nesse sentido, da importância da igualdade, porque a igualdade exige critério, e o critério tem que ser para todos. E aqui é uma situação, um exemplo disso, que nos conta nesse livro. Jesus já havia referido essa importância de cada atitude nossa ser considerada nessa nossa jornada evolutiva. Quando foi referido no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o seguinte, começa primeiro, antes disso, dizendo, se nós fomos ao altar para deixar uma oferenda, primeiro busquemos nos reconciliar com os nossos inimigos. Depois que fizermos isso, voltamos ao altar e oferecemos a oferenda. Porque o mais importante é a essência, não é as questões aparentes. É nos reconciliarmos com aqueles, por mais difícil que seja, é buscarmos isso seguindo as orientações do nosso Mestre Jesus. Então, após falar essa questão da oferenda, primeiro reconciliar com o inimigo, depois voltar e oferecer a oferenda, continua dizendo o seguinte no Evangelho de Mateus: ser benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Porque não sabemos se vamos ter a mesma oportunidade que temos no momento atual de sermos benevolentes com o nosso adversário. Então ele diz, depressa, o quanto antes, sermos benevolentes com o nosso adversário. Para que o adversário não entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Aqui já vai mais no sentido figurativo, porque no nossa jornada evolutiva, o principal elemento que vai nos fazer evoluir é a nossa própria mente, que à medida que nós vamos fazendo as coisas erradas, nós vamos sentindo o arrependimento, o remorso, e vamos buscar expiar e reparar essas situações. Mas aí, no caso, ele está referindo aqui para aquela época, para as pessoas perceberem bem, ter uma história, para que as pessoas possam gravar a mensagem. E, no caso, essas nossas atitudes, se nós não buscarmos sermos benevolentes depressa com o nosso adversário, vai nos levar a essa situação, que nós vamos ficar arrependidos, não termos aproveitado aquela oportunidade, vamos provavelmente precisar de uma situação mais difícil para poder fazer aquilo que não fizemos antes. E continua dizendo o seguinte nessa mensagem de Jesus: eu vos digo que de modo nenhum sairás dali, daquela situação, daquele débito que nós criamos para nós mesmos, até que restituas o último quadrante, que seria o último cêntimo, moeda da época. Então, nessa jornada, a igualdade ela vai ser contabilizada nessa analogia de Jesus, cêntimo a cêntimo, de modo a importância de todos os nossos atos, a todos os momentos, sermos no sentido de fazer o melhor para nós mesmos e para as outras pessoas que estão ao nosso redor. E no plano espiritual,
para o cumprimento dessas determinações divinas, dessas leis divinas, não apenas a nossa mente, ela vai fazer com que tudo isso aconteça. Porque o plano espiritual, antes do Espiritismo nos trazer tantas informações detalhadas, temos conceitos muito vagos, muito abstratos. Mas, à medida que vamos lendo, nomeadamente os livros do André Luiz, sobre a vida no plano espiritual, ele vai trazendo detalhes do funcionamento na vida no plano espiritual, da vida no mundo espiritual. De modo que, aqui, nesse livro Evolução em Dois Mundos, também faz parte da série A Vida no Mundo Espiritual, ele vai dizer o seguinte, André Luiz: embora nós saibamos que o mecanismo da regeneração, ou seja, de nós podermos nos recuperar, fazer o bem, para superar aqueles desafios que nós criamos para os outros, aquelas más atitudes que nós tivemos, ele vige, antes de tudo, esse mecanismo para a gente superar isso, ele vige, antes de tudo, na nossa consciência. Ainda assim, existem aqui, como é natural, e ele está referindo aqui ao plano espiritual, existe no plano espiritual, como é natural, santuários e tribunais, em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e deméritos, de modo que essa igualdade ela vai ser analisada no plano espiritual pelos missionários divinos que vão ter essa competência, esse atributo, para analisar e aplicar a cada um de acordo com as suas obras, como Jesus nos disse. E Jesus também nos disse para nós buscarmos evoluir e brilhar a nossa luz, de modo a nós tentarmos espalhar esse sentimento de igualdade fraterna, de amor para todos, e sermos cada dia mais amorosos, benevolentes, caridosos para com todos que estão ao nosso redor, inclusive aquelas pessoas que temos mais dificuldade, porque são essas pessoas nas quais nós temos mais dificuldades que estão oportunizando a nós mais evolução por meio da nossa superação dos nossos defeitos, a serem suplantados por virtudes de amor, de caridade.